Olá a todos e feliz Halloween! No vídeo de hoje trago-vos uma receita perfeita, não só para o Halloween, mas para toda a época outonal, bolo de abóbora. Este bolo bem fofinho tem um aroma delicioso de abóbora, combinado com o chantilly de queijo creme e pedacinhos de nozes, fazem com que ninguém consiga resistir a uma fatia. Para tornar esta receita de sabor reconfortante e outonal num bolo apropriado para a época assustadora, fiz também algumas decorações de chocolate de teia de aranha. A receita foi inspirada pela do canal de YouTube Cupcake Gemma, pelo que deixo o link para a original na descrição. Espero que gostem! O primeiro passo é misturar os ingredientes secos. Começamos por peneirar 300 gramas de farinha fina com fermento, 195 gramas de açúcar mascavado e a mesma quantidade de açúcar branco. Juntamos também meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal, 2 colheres de chá de canela em pó, meia colher de chá de gengibre em pó e outra de noz moscada. Numa taça vamos misturar os ingredientes úmidos. Começamos pelo ingrediente principal deste bolo, o puré de abóbora. Vamos usar 490 gramas de puré. Podem usar do de compra, mas como este pode ser um pouco difícil de encontrar, vou mostrar-vos como o fazer em casa. Começamos por dividir a abóbora manteiga em duas metades. Uma abóbora de 1 a 1,5 kg é indicada para este processo, já que vai perder bastante água ao cozinhar. A minha tinha cerca de 1,4 kg, mas ainda sobrou um bocado no final, por isso digo que mais perto de 1 kg deve ser suficiente. Usamos uma colher para retirarmos as sementes. Num tabuleiro forrado a papel vegetal, colocamos as duas metades e polvilhamos com uma pitada de sal. Isto ajudará a retirar a água da abóbora e levará o sabor do nosso puré. Viramos as metades para ficarem com a parte da casca para cima e levamos ao forno pré-aquecido a 165°C por 1 hora. A abóbora já saiu do forno e sabemos que está pronta quando, ao pressionar a casca com um garfo, sentimos que ela tem agora uma consistência suave e molinha. Vamos raspar o interior da abóbora com o auxílio de um garfo e uma colher. Vamos tentar retirar o máximo de polpa possível. Lembrem-se de que não precisam de fazer este passo com a abóbora ainda quente, deixem-na arrefecer um pouco. Pomos a abóbora num triturador e vamos pulsando e triturando até ficarmos com um puré cremoso e suave. Se quiserem que fique extra suave ou quiserem retirar um pouco mais de água deste, podem passá-lo por uma peneira, mas isto seria um passo extra. Como podem ver, este puré é bastante simples e podem e devem fazê-lo com antecedência, deixando-o arrefecer no frigorífico. Voltando ao nosso bolo em si, ao puré de abóbora adicionamos 240 gramas de óleo alimentar e mexemos até ficar homogéneo. Adicionamos por fim 4 ovos e voltamos a mexer. Com os ingredientes úmidos misturados, está na hora de incorporar neles os ingredientes secos. Vamos fazer esta lição por partes. Tenham cuidado para não mexer a massa demasiado, misturando só até ficar com toda a farinha incorporada. Por fim, têm a opção de juntar 50 gramas de nozes picadas. Nozes pequenas também resultam bem, se preferirem. Com a massa pronta, vamos colocá-la na forma de bolo. A que estou a usar tem 22 cm de diâmetro e está untada com manteiga e tem o fundo forrado com papel vegetal. Vamos ao forno pré-aquecido a 170°C por 60 a 65 minutos ou até o palito sair limpo. Podem também dividir a massa por duas formas se preferirem, demorando menos tempo a cozinhar, cerca de 30 minutos. Enquanto o bolo cozinha, vamos começar com as nossas decorações de chocolate. Vamos precisar de papel vegetal para fazer estas decorações, como por exemplo, para fazer teia de aranha, vamos desenhar um círculo na parte de baixo do papel com o diâmetro da nossa forma, para nos servir de guia. Vou também ensinar-vos a fazer um saquinho para o chocolate com o papel vegetal. Começamos com um quadrado, escolhemos uma das pontas e enrolamos formando um cone. Dobramos a parte mais comprida do cone para dentro e depois dobramos todo o bordo do cone para fora. Podemos assim colocar o chocolate derretido dentro do pequeno cone. Este foi derretido pelo método de micro-ondas que explico no vídeo que refiro na descrição. Com o chocolate no saquinho podemos cortar uma pontinha de papel vegetal e estamos prontos a fazer as nossas decorações. Vamos começar por fazer a teia de aranha. A partir de um ponto no centro da circunferência fazemos linhas com chocolate.
Quando estivermos satisfeitos com a quantidade de linhas que temos, podemos avançar para as teias circulares. Entre cada reta fazemos linhas curvas como estas, e continuamos até completar um círculo. Não precisa de ficar muito perfeito, pois até parece mais uma teia de aranha se não for completamente uniforme. Tenham só atenção para que as linhas não fiquem demasiado finas, senão podem partir-se facilmente. Avancemos para as aranhas. Para o abdômen da aranha vou fazer alguns bombons redondos com um chocolate derretido, pois tenho moldes para tal. Se não tiverem moldes esféricos, podem usar outros moldes de bombom mais ou menos redondinhos. Ou podem só usar bombons redondinhos de compra de que gostem. Para as patinhas da aranha vamos fazer várias pequenas linhas curvas, devem ter pelo menos 8 por cada aranha que querem fazer, mas recomendo sempre que façam extra para o caso que algumas se partam. Com o chocolate sólido podemos passar à montagem das aranhas. Pomos um montinho de chocolate derretido no papel vegetal, ao qual encostamos o bombom redondo. Começamos depois a colocar as patinhas à volta do montinho de chocolate, 4 de cada lado, e com um arco das patas virado para baixo. Por fim, pomos mais um pouco de chocolate derretido por cima da zona onde as pernas estão fixas, para que o resultado seja mais estável e as patas fiquem mais bem coladas. Deverá ficar com um aspecto semelhante a este. Voltando ao bolo, este já saiu do forno e esteve a arrefecer um pouco dentro da forma, cerca de 10 minutos. Vamos desenformá-lo e deixá-lo arrefecer completamente numa rede. Com o bolo arrefecido, vamos começar a cortá-lo. Eu decidi nivelar o topo do bolo, mas não o têm de fazer. Dividi também o bolo em 2 metades com uma faca de cortar pão, mas se já tiverem dividido a massa por 2 formas, obviamente não precisam fazer esta parte. Recomendo, no entanto, que, nesse caso, nivelem os topos dos bolos para ser mais fácil de espalhar o creme. E é esse mesmo creme que vamos fazer agora. Numa batedeira, colocamos 200 gramas de natas para bater bem frias, 100 gramas de queijo de creme e 30 gramas de açúcar. E batemos até termos picos estáveis. Passemos à montagem do bolo. Colocamos parte do creme por cima de uma das metades e alisamos, cobrindo bem. Pomos a outra metade do bolo por cima e cobrimos com o resto do creme. Esta quantidade de creme dá bem para decorar o bolo desta maneira, mas se preferirem um bolo totalmente coberto, recomendo que dobrem as quantidades para fazer a cobertura de queijo creme. Por fim, aplicamos as decorações de chocolate e temos o nosso bolo de abóbora pronto a comer. Esta receita deliciosa combina o sabor confortante das especiarias e da abóbora com a textura cremosa da cobertura de queijo creme. As decorações de chocolate tornam este bolo tipicamente outonal num doce perfeito para o Halloween. Espero que tenham gostado desta receita, comentem aí em baixo que mais sobremesas outonais me querem ver fazer e subscrevam para mais vídeos como este. Até à próxima e feliz Halloween!